Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus, nesse dia de hoje, continue te abençoando, te dando livramento, que o Deus de paz seja convosco, seja com a tua família, seja com a nossa parentela. Amém, irmãos? Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Nesta manhã eu estava aqui folheando a Bíblia e o Senhor falou fortemente ao meu coração através de alguns versículos. Irmão, se você gosta da palavra de Deus, compartilha. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém, irmão? Não pela vida do irmão Leonardo, mas pela palavra de Deus. Que pessoas que estejam nos hospitais, pessoas que estejam em presídios, pessoas que estejam cabisbaixo, abatido, seja também alcançado e alcançada pela palavra de Deus. Hoje, irmãos, a rede social, ela pode trazer bênção ou maldição, e eu quero aqui trazer bênção para cada um de vocês, que a palavra de Deus é o nosso alimento para nossa alma. Eu encontrei aqui algumas palavras aqui muito importantes para nossa vida. No livro de Lucas, no capítulo 24 e no versículo de número 21, diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobretudo, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, mas ainda também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, a quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo, que dizem que ele vive. Amém, irmãos? Esta passagem aqui é a passagem de dois homens que estavam num caminho de Emaús, que estavam se distanciando de Israel por tudo aquilo que aconteceu, porque a esperança daqueles que seguiam a Jesus, a esperança daquela multidão, era que Jesus viesse estabelecer verdadeiramente um reino em Israel. Que Jesus, como era da linhagem de Davi, como fala em Mateus capítulo número 1, que Jesus era descendente de Davi. Então eles pensavam que Jesus, ele iria estabelecer um reino aqui na terra, que eles iam estabelecer um reino melhor do que o que já estava, porque o governo de Roma, eles não ligavam para ninguém, eles não se importavam com o povo, eles só queriam saber dos denários, só queria saber dos valores que estavam entrando em seu cofre público. Mas aqui, Jesus, ele não queria saber muito de valores financeiros. Jesus, ele estava atrás da misericórdia. Jesus ele é um Jesus misericordioso. Quando ele estava aqui na terra, ele curou, ele expulsou demônios, ele ensinou acerca da vida eterna. Então era um rei perfeito para o povo. Então era o que o povo esperava. E aqui onde a gente leu, está dizendo assim, e nós esperávamos que fosse ele que viesse remir a Israel. Então olha só o que o povo estava esperando de Jesus, que ele fosse um novo governo, um governo melhor do que esse que a gente está. Então muitas vezes a gente está esperando coisas aqui nessa terra, onde as coisas que Jesus ele pregava era para o reino celestial. E aqui lá no finalzinho a gente leu, ele diz assim, mas apareceu um anjo para aquelas mulheres dizendo: ele não está morto, ele vive. Então ele vive dentro daqueles, irmãos, glória, ele vive dentro daqueles que querem honrar a ele. Ele vive dentro daqueles que abandonam o seu pecado e honra a sua morte. Ele vive dentro daquele que se arrepende. Ele vive dentro daquele que
está disposto a morrer por amor a Cristo. Ele vive dentro daquele que continua, mesmo sofrendo, mesmo abatido, angustiado, ele continua na presença de Deus. Ele está morto para aqueles que estão praticando a obra da carne. Ele está morto para aqueles que não estão nem aí para Jesus. Ele está morto para aqueles que estão se afundando a cada dia mais na sua concupiscência. Mas ele vive para aqueles que ainda honram a sua morte e a sua ressurreição. Ele está vivo para aqueles que acreditam de um dia melhor, não aqui nesta terra, mas um dia melhor lá no céu. Porque o nosso Jesus, no livro de João, capítulo 14, ele vai dizer uma palavra bastante gloriosa para aqueles que querem, para aqueles que querem continuar acreditando. Ele disse que ele iria subir, mas que ele não iria ficar parado, ele iria construir morada. E depois que tivesse tudo pronto, ele voltaria para buscar aqueles que continuaram acreditando que ele está vivo. Então, o nosso Jesus, ele continua vivendo. Agora, ele está fazendo uma eternidade, ele está fazendo casas na eternidade para aqueles que crêem, para aqueles que querem se remir. Ele está fazendo casa para aqueles que permanecem na presença dele. E olha que eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando aqui de pessoas que estão voltadas para Cristo. Aquelas pessoas que estão voltadas a pedir perdão, a se reconciliar. Eu estou falando de pessoas que querem estar com Ele lá no céu. E Jesus, ele está voltando. Mas a pergunta que eu faço nesse dia de hoje é: aonde você quer passar a sua eternidade? Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra. Eu estou falando para pessoas que um dia já esteve dentro de uma unidade cristã e que por causa muitas vezes de dentro da mesma unidade se afastou de Jesus. Que é onde Jesus, irmãos, muitas vezes a gente quer botar a culpa na igreja, a gente quer botar a culpa nos irmãos da igreja, aonde diversas vezes a culpa é nossa, porque Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele nunca nos abandonou. E a gente muitas vezes abandona Jesus por coisa pequena. A gente muitas vezes quer o melhor aqui nessa terra, como aqueles dois que estavam ao caminho de Emaús. Pensava que um rei seria estabelecido, ou a remissão seria para essa terra, onde a remissão é para uma terra celestial. É para Nova Jerusalém. E Jesus está dizendo ao nosso coração, nesse dia de hoje, em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, capítulo 13, versículo 20, vai dizer assim: eu que estou à tua porta e bato. Capítulo 3 e versículo 20, perdão. Eu que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Ele está dizendo assim: se você ouvir a minha voz, eu quero mudar a situação da tua vida. Através da palavra de Deus, nós somos transformados, libertos e preparados para viver a uma nova Jerusalém. Então, se você acredita nesta palavra, se você crê que Jesus ele vive, se você acredita que mais pessoas precisam ouvir esta palavra, curta, comente, compartilhe. Compartilhe para mais pessoas que estão necessitadas de ouvir esta palavra. Porque o nosso Jesus já estabeleceu um reino, mas não aqui na terra. Todo governo desta terra aqui, ele é corrupto. Mas o nosso Jesus, ele é eterno. Ele é único, fiel e verdadeiro. Que nós devemos segui-lo até o dia do arrebatamento, ou até findar o dia da nossa vida. Então creia que Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem um amor muito grande por você, mas o nosso Jesus, ele é justo. Amém? Por ele ser justo, se o que você plantar, você vai colher. Então você escolhe aonde quer viver a sua eternidade. Faça a sua escolha